Muito obrigado por uma ótima apresentação a todos. Eu, como moderadora, vou falar algumas coisas, tentando sintetizar o que nós aprendemos, para que nós possamos contribuir para os objetivos do workshop de uma forma mais precisa. Então, o que eu aprendi desses estudos, e eu aqui os coloco para promover discussões e perguntas posteriormente. Então, primeira coisa é que há evidência indicando que há efeitos sobre os programas de larga escala, mais do que de pequena escala, mas são comparáveis aos pequenos programas, os pequenos estudos. Então, há um conhecimento comum de que quando nós escalamos os programas, os efeitos são menores, mas ainda assim vale a pena ampliar. Isso tem a ver com a pergunta do Larry na sessão anterior. Então, isso é efetivamente o caso, mas então isso prova que ainda assim vale a pena escalar as intervenções e que ainda assim há uma certa custo-efetividade, mas não tão grande. A escala é um fator chave para conseguir chegar ao impacto maior. Eu acho que o Maurício não teve tempo para mostrar isso, mas as suas pesquisas mostram que os domínios comunitários são mais críticos do que os individuais em termos dos efeitos. Então, o fato de que as coisas foram escaladas muito rapidamente, isso nos ajudou a ter um impacto maior por causa da comunidade e dos efeitos de externalidades. Em terceiro lugar, nós podemos ter uma abordagem mínima em termos de quantidade e qualidade que garante que as intervenções possam ser escaláveis com esforços mínimos, custos mínimos e que ainda assim possam ser muito eficazes e que elas possam ser integradas aos serviços já existentes. Então, esse ponto 3 do desvio padrão é realmente muito importante. Nós temos uma proporção custo-benefício incrível a partir daí. Quarto aprendizado, os programas de criação de filhos podem ter efeitos multiplicadores. Precisamos mudar o comportamento nas casas, nas famílias, e isso amplia o que a educação da primeira infância pode contribuir. Então, a partir dessas intervenções, nós vimos que os potenciais desses serviços são fantásticos e nós temos muitos exemplos da Jamaica, do Paquistão, da Colômbia. E eu descobri que esses desafios estão, em geral, associados à fidelidade e garantia da qualidade, e isso, por sua vez, exige avaliação de processos, indicadores e tentativa de medir o progresso em várias dimensões. Então, voltamos ainda, mais uma vez, à mensuração, avaliação e dados rígidos para que nós possamos continuar a monitorar à medida que nós ampliamos o escopo dos programas. E, finalmente, essa escalabilidade pode ser facilitada por uso de serviços já existentes na comunidade e, na maioria dos casos, que eu vi aqui, de outros exercícios também, treinamento, coaching, desenvolvimento pessoal, tudo isso é crucial para facilitar a escalabilidade dos programas com qualidade. Esse pode ser uma abordagem de maior custo-efetividade para uma força de trabalho maior que seria usada na maior parte dos países em desenvolvimento. Com isso, eu gostaria de abrir o microfone para perguntas, comentários ou questões a respeito da escalabilidade dos programas. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de falar a respeito de um dos bullets do Maurício a respeito da percepção do valor pelas comunidades e colocar isso no marco do lado da demanda em todos esses exemplos. Gostaria que vocês falassem a respeito do que vocês veem em termos de como
essa percepção pode gerar um sentido de demanda por parte da população que está recebendo as intervenções, mas também como eles respondem às demandas e aos desejos que existem nas comunidades e que as comunidades acham que são importantes para si e para os seus filhos. É muito importante. Eu não lembro mais como é que se é o lado de empurrar ou de puxar, mas o que acontece nessa conexão entre percepção de valor e responder a uma necessidade ou um desejo existente. Então, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham. Eu quero ouvir a pergunta de Sophie antes de... O projeto é muito semelhante ao que nós fizemos e eu fiquei muito curioso em saber a taxa de cobertura que vocês conseguiram atingir. E como não houve impacto biológico, existem outros efeitos. No estudo do Paquistão, nós vimos um aumento na prevalência da diarreia durante o curso da intervenção. Eu gostaria de saber se você observou alguma coisa semelhante. Nós temos duas perguntas, uma geral para o público, como esse material vai se tornar acessível e nós vamos ter um arquivo do fórum em algumas semanas, só para que vocês saibam. Uma pergunta da Diana Lopes, em Paris. Ela pergunta se os programas incluíram visitas aos lares, também falaram sobre como disciplinar as crianças e o que as evidências mostraram a esse respeito. Vamos começar com a pergunta do Jim. Eu não sei se a gente sabe muito a respeito da demanda da comunidade. Neste primeiro projeto, no piloto, nós gastamos muito tempo fazendo entrevistas com o pessoal de saúde e as enfermeiras para entender. E eles estavam muito receptivos ao programa, com as mães também. Infelizmente, nós não temos uma análise completa a respeito disso, mas eu acho que isso já ajuda a informar. A segunda não é tanto sobre a comunidade, mas foi impulsionada pela demanda das organizações de todo mundo. Então, nós somos um grupo pequeno e nos pediram que ajudassem os vários membros do grupo. Nós fomos aos vários países para trabalhar em equipe. E isso nos ajuda a expandir o acesso muito rapidamente. Então, esse foi o impulsionador para o desenvolvimento do projeto. Claro, a percepção e a demanda das famílias têm uma conexão. Sim, eu concordo que há sempre uma questão da percepção do programa. As pessoas falam, ai, que bom que vocês vieram, porque agora nós vemos que as crianças não são como galinhas, né, que só precisam ser alimentadas, nós precisamos falar com eles. E alguns de nós que vê a questão das expectativas das famílias, essa é uma área que vem se tornando cada vez mais de interesse para o desenvolvimento da primeira infância e esse trabalho todo. Eu não acho que haja tanto uma demanda, mas essa questão da percepção, da falta de expectativa e até falta de conhecimento do que isso envolve. Essa é uma outra área também que nós precisamos pesquisar mais e desenvolver mais trabalhos. Eu vejo que todo mundo tem uma resposta muito clara, talvez vocês escutam muito isso. É uma área muito difícil de medir. Não é fácil. Com relação ao programa de saneamento, em geral, acreditava-se na nossa comunidade que as pessoas querem a água e os políticos atendem a essa demanda, mas o saneamento básico é uma coisa que fica escondida. Então, a população nem exige isso. Então, essa era a percepção. Quando a gente começou a fazer questionários, tentar entender, não foi isso que a gente percebeu.
as pessoas viam efetivamente uma vantagem no saneamento básico. Nós sabemos que fazemos projetos de saneamento, que é uma coisa que demanda muito em termos de recursos, e nas cidades é uma questão muito confusa, você tem que quebrar as ruas, e é difícil, mas as pessoas aceitam bem isso, e elas veem, sim, a vantagem do saneamento. Isso ficou muito claro. O que eu mostrei no meu trabalho atesta isso. Um programa Bolsa Família pode ser visto de uma perspectiva mais ampla. Em termos políticos, hoje, no Brasil, nenhum partido político, e na última eleição do Brasil a gente viu isso, nenhum partido político vai contra o programa da Bolsa Família e da saúde da família. Quer dizer, a demanda da sociedade é tão grande e o apoio foi tão grande para esses programas que os partidos políticos, independente do espectro político, todos eles defenderam os dois programas. São programas muito bem consolidados e, do meu ponto de vista, se transformaram agora na agenda política de todos os partidos, de todos os grupos políticos. E eu acho que esse é um conceito muito importante, ver que esse programa é sustentável. Saneamento, esse é um outro debate, porque os investimentos são enormes, o Brasil é um país que ainda precisa melhorar muito o seu saneamento básico, mas hoje há um pensamento claro, o governo precisa gastar parte do seu orçamento em saneamento básico. Esse investimento em saneamento cresceu muito no Brasil, e isso reflete esse processo da demanda da população por melhoria da qualidade de vida. Em termos de cobertura, nós vimos uma certa relutância dos representantes de saúde. Eles estavam dizendo que não deveriam consumir esses micronutrientes. Não temos evidências anedóticas no campo. As mães tinham calendário e nós coletávamos. De acordo com esses dados, a cobertura era universal. Nós estávamos suplementando micronutrientes a todas as crianças com 6 anos ou menos. Então, houve um compartilhamento entre os membros da família. Houve algumas instâncias de aumento de diarreia, mas nós não medimos isso durante a intervenção, o aumento da diarreia. Em termos de falta de impacto, eu venho fazendo algum trabalho nesse sentido, com uma série de hipóteses. Eu acho que nós estávamos tendo o alvo errado em micronutrientes. As causas da anemia na Colômbia entre essa população, a deficiência de ferro não é efetivamente a principal causa da anemia. Então, nós deveríamos suplementar com outras coisas e não pensamos muito bem na questão da dieta e a absorção dos conteúdos para essa comunidade. Então, nós precisamos pensar mais cuidadosamente antes de fazer uma intervenção. Essa foi a lição aprendida. Houve um comentário a respeito de disciplina. No nosso programa na Jamaica, Visita dos Lares, nós dizíamos às mães que não deveriam disciplinar os filhos de forma física, mas a gente não lida com isso especificamente. O que a gente faz é enfatizar a importância dos elogios. Então, nós mostramos para a mãe que se ela reconhecer os bons comportamentos, a criança vai repetir o bom comportamento. Então, nós elogiávamos as mães e enfatizávamos a necessidade de elogiar as crianças. E nós levamos isso adiante. Então, nos centros de saúde, nas intervenções,
Um dos filmes é sobre isso, sobre elogio, porque nós achamos que isso é muito importante. E os projetos de grandes desafios, nós temos 2 filmes. Então, tanto em Bangladesh quanto na Jamaica, nós falamos sobre os elogios. Queremos uma abordagem positiva para que as crianças se comportem melhor em vez de discipliná-las ou puni-las. Outras perguntas? Bom dia. Eu sou Amy Bridgescoff, do Banco de Desenvolvimento Interamericano da Bolívia. Eu gostaria de falar a respeito do treinamento de recursos humanos. Essa é uma questão chave. Isso vai abordar o centro da implementação em qualquer intervenção. E nós estamos vendo algumas inovações interessantes no trabalho de todos vocês. O que nós podemos aprender em termos das abordagens diferentes em recursos humanos? Então, nós temos que começar com as pessoas onde elas estão. Há uma variabilidade enorme em termos de localização geográfica e temos de pensar também no contexto em que nós estamos. Estamos buscando em mais competência, certificação, quer dizer, o que funciona bem e o que nós podemos aprender com os experimentos de vocês. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Antes e depois das intervenções, vocês usaram pesquisas qualitativas para avaliar a percepção das mães ou só quantitativas? Eu sou membro do fórum. Parabéns, as apresentações foram excelentes, abordagens inovadoras no desenvolvimento da primeira infância. Algumas famílias têm crianças com incapacidades. Como vocês gerenciam isso e como elas reagem ao programa em geral, essas famílias? A minha pergunta, acho que vocês conseguiram colocar no debate um ponto. Vocês conseguiram colocar no debate um ponto fundamental para os planejadores de políticas. Quando nós estamos em ambientes controlados e quando nós mostramos a custo-efetividade em um programa específico, e isso passa para uma política pública, onde os programas são mais amplos e você tem variáveis fora do seu controle, migração social, mudança de governo, mudanças de equipes, investimentos. Evidentemente, o que impede a escalabilidade são essas variáveis, que são muito complexas do ponto de vista social. Quais são os novos modelos? Qual é a flexibilidade dos modelos que vêm das ciências sociais para avaliar a custo-eficácia desses programas mais sociais? Não só esquema causa-efeito, mas modelos mais próximos da abordagem dos fenômenos sociais. Muito obrigada, é um painel excelente, é empolgante ver o potencial de escala desses projetos. Eu gostaria de falar sobre a capacidade humana. Uma das coisas que me assombrou é que nós temos pelo menos 3 níveis de empregos. Os mentores, as pessoas que treinam o sistema e as pessoas de ponta ou de contato direto. Houve alguma análise econômica a respeito do impacto econômico em termos do número de empregos que nós estamos criando nesses 3 níveis? Pergunta online. Pergunta para da Lorraine, de Londres. Ela agradece a todos as apresentações. Em termos de capacidade de recursos humanos, os treinamentos são certificados, ou seja, esses trabalhadores podem ser já reconhecidos por suas habilidades? Eu vou agora passar para o painel para suas respostas.
O treinamento parece ser um tema comum, então nós trabalhamos com quem está disponível. Acho que foi assim na Colômbia também. Temos trabalhadores comunitários de saúde e falamos sobre esses trabalhadores como se fosse a mesma pessoa, o mesmo perfil, mas muitas vezes o perfil é muito diferente. Em alguns países eles são voluntários, não recebem nenhum tipo de remuneração, em outros eles são remunerados, e ao longo dos anos as competências básicas deles também aumentaram ao longo dos anos. Trabalhamos com algumas pessoas há 20, 30 anos e você vê as competências deles crescendo à medida que a educação também se aprimora. Temos um bom grupo e também sempre temos o treinamento e o material de treinamento para pessoas com um nível educacional baixo, mas é preciso que as pessoas saibam ler e escrever e possam compreender a intervenção. Então, não dá para levar esse material de treinamento para alguém que não tem nenhuma escolaridade. Eles são desenhados para pessoas com um nível educacional e de escolaridade limitado. Em termos de supervisores, nós pedimos um nível muito alto de supervisores e esse é um problema quando se pensa em ampliar o programa. Quais são as habilidades que o supervisor tem que ter? Eles têm um papel tão importante em manter a qualidade do programa que eles têm que ser muito capacitados. E vamos falar agora de criação de empregos. A parte dos supervisores, nós não estávamos criando nenhum emprego. Eles já estavam no sistema, mas é possível, sim, se o programa for ampliado, que se criem empregos, porque a demanda aumentaria e haveria também mais atividades para os trabalhadores de saúde comunitários. Nós implementamos o programa sem nenhum tipo de oneração para os outros programas que já existiam. Em relação a treinamento, à medida que se amplia o programa, é preciso pensar nessas camadas de formadores, de mentores, supervisores do processo de implementação. E quando se pensa no perfil dessas pessoas, e no desenvolvimento de materiais e no que eles precisam para desempenhar o seu trabalho, são os governos que têm que contemplar isso. O governo no Peru está pensando em como treinar essas pessoas. É preciso ter os educadores que vão treinar os mentores, que vão treinar, por sua vez, os visitantes e os acompanhantes técnicos. Então, está se pensando agora em treinamento via Skype para os níveis mais elevados e depois há um treinamento dos mentores no campo, que podem depois treinar os visitantes no campo. Mas à medida que se amplia um programa, e quanto mais níveis você introduz, mais informação é perdida de camada a camada. Então é preciso pensar em maneiras de treinar as pessoas de maneira mais eficaz. Mas aí se passa de um contexto para outro. Vamos pensar em um modelo que pode ser expandido e exportado. Tem-se realidades diferentes, mas acho que a questão da motivação, manter todos engajados, envolvidos, achando que aquilo é importante, isso é importante. Um esquema de certificação também seria bastante importante, isto é, um senso de conquista. E precisamos pensar também em como gerir as cargas de trabalho. Todos esses são elementos extremamente importantes. O impacto na economia, talvez o exemplo do Peru seja uma situação excelente em que isso possa ser avaliado. Como foi dito por alguém na plateia, o governo no Peru está trabalhando de 0 a 3 em programas rurais de visitas domiciliares. Então, sim, eles estão contratando as pessoas. As visitantes são voluntárias no Peru, elas recebem
uma verba, mas existe sim uma oportunidade de emprego se o programa for ampliado. Em relação à questão dos ensaios randomizados em grande escala, acho que é uma área muito complexa que não foi resolvida ainda. Há muito debate na literatura acadêmica em relação à metodologia e à filosofia, isto é, como é que se pode provar que algo é realmente eficaz e efetivo e como se pode colocar isso em diversas escalas. É uma questão bastante complexa que precisa ser desenvolvida. Em intervenções complexas, pelo menos na área de saúde, a ideia de ensaio randomizado, de intervenção, veio de uma intervenção muito específica, como vacinas, etc. Mas quando se trata de uma intervenção complexa, com uma abordagem educacional, há muitas relações não só com a intervenção, mas com o contexto em que a intervenção é feita. E a compreensão do contexto é tão importante nesse tipo de intervenção, e muitas vezes isso passa a ser ignorado por muitos pesquisadores. Eles consideram que o contexto não é importante, o que não é verdade. E também a avaliação de intervenções em grande escala é bastante complicada. Se usam métodos observacionais, existem muitas questões em relação a isso, é muito difícil controlar o papel dos outros fatores na intervenção, fatores esses que afetam os resultados da intervenção. Então, trata-se aí de um grande desafio. Quando se pensa em avaliar uma intervenção em grande escala, acho que ainda há muitas questões que precisam ser debatidas. Muitas vezes as pessoas falam disso como se fosse um problema já resolvido, mas pesquisando a literatura acadêmica, vemos que isso é muito mais complicado do que parece à primeira vista. Eu não sou economista, mas em relação à questão do emprego, só posso dizer que esses programas em grande escala criam uma grande demanda por diferentes coisas. Só para exemplificar, o Programa Saúde da Família no Brasil criou grande demanda por médicos, enfermeiros. Teve que haver mudanças nas universidades, nas faculdades de medicina, de enfermagem. Outros movimentos precisaram ser feitos. E, em vista do processo de planejamento e sua complexidade, muitas vezes o país não se prepara para isso. É muito difícil preparar-se para isso, na minha visão, mas à medida que o processo está em andamento, essas pressões são criadas em diferentes áreas. Na educação dos médicos, na educação da enfermagem, é preciso preparar médicos que tenham uma formação mais geral e não especializada. Como é que se treina, como é que se forma um médico numa escola que foi organizada de uma determinada maneira? Como é que se pode aumentar o número de médicos que precisam ser formados para atender a demanda? E os salários? Tem que haver uma mudança na estrutura salarial. Quando há falta de profissionais, o salário sobe. Então, há muitos fenômenos que acontecem ao mesmo tempo. O programa de Bolsa Família gera muitos efeitos colaterais na economia local. Há muitos estudos no Brasil e em outras partes do mundo mostrando como o ambiente local muda, porque pode haver mais empresas, as pessoas recebem mais dinheiro, e o dinheiro vai para a mão das mulheres, sobretudo. E isso empodera as mulheres. Tem um estudo antropológico muito bonito sobre o empoderamento das mulheres em áreas no Nordeste do Brasil. Esse estudo mostra como o comportamento e os sentimentos das mulheres muda quando elas começam a receber o Bolsa Família. No Brasil e também em outros países, o Bolsa Família é como se fosse um salário, é um programa muito organizado, as pessoas recebem o Bolsa Família mensalmente num banco, como se fosse um salário.
Há um dia determinado para receber o dinheiro, e isso faz com que as pessoas tenham muita confiança no futuro, faz com que a mentalidade mude. Então, há alguns efeitos colaterais, por assim dizer, que são negativos, mas muitos positivos. Então, quando se pensa em ampliar um programa como Bolsa Família, ou Saúde da Família, ou qualquer outro tipo de programa em grande escala, é preciso considerar múltiplos fatores. Bom dia, muito obrigada pelas lindas apresentações. Gostaria de aproveitar esta oportunidade, sobretudo de me referir à professora Walker. A sua primeira pesquisa inspirou o nosso grupo na Universidade Federal da Bahia. Falamos sobre o estímulo psicossocial no desenvolvimento na primeira infância. O nosso estudo descobriu que o estímulo psicossocial tinha mais efeito e era mais importante para o score cognitivo do que o estado nutricional e a saúde, como a presença de diarreia ou não, e etc. Era muito difícil lidar com aquilo naquele momento, mas agora ficou claro que o estímulo psicossocial tem um papel extremamente importante no desenvolvimento precoce das crianças. Agora, na América Latina e no Brasil, se fala sobre isso, porque diarreia e outras doenças infecciosas já, em certa medida, cederam e nos permitem lidar com o desenvolvimento humano num nível diferente. É muito bom vê-la aqui, porque eu já tinha lido os seus estudos. O Maurício Barreto criou esse grupo do qual eu fazia parte. A ideia do filme também, para ilustrar a estimulação em casa, também foi muito interessante. Aqui no Brasil, nós temos um agente de saúde comunitário, que é a pessoa que vai para a casa de todo mundo, faz as visitas domiciliares. Talvez pudéssemos pensar em como incorporar esse tipo de conhecimento de tal forma que não seria uma prescrição, faça isso, faça aquilo, mas uma outra maneira de fazer a família entender esses aspectos. E queria pedir a alguém do Peru que me explicasse algo. Você falou sobre brincadeira, sobre brinquedos. Eu acabei de começar uma pesquisa sobre a brincadeira em família, onde colocamos mães e filhos e utilizamos a brincadeira para descobrir e explorar as relações, as dificuldades, e até só para fazer com que a família brinque dentro do programa Saúde da Família. Então, acho que esta é uma maneira de promover a saúde mental na fase de desenvolvimento e na saúde primária. Muito obrigada. É maravilhoso conhecer alguém que está fazendo o trabalho e que está usando o que nós fizemos. Você falou um pouco sobre os filmes. Nós estamos começando a usá-los cada vez mais. E nós desenvolvemos os filmes em contextos diferentes, de modo que eles podem ser usados em diferentes contextos. Eles também ajudam, porque tiram esse encargo do assistente comunitário. São filmes bastante interessantes que demonstram comportamentos, e também agora nós esperamos que eles nos ajudem também a treinar, a formar pessoas. Os formadores terão esses filmes para ilustrar o que tem que acontecer numa visita domiciliar, e assim treinarão as visitantes.
Você falou sobre o engajamento da família. Uma das coisas que nós conseguimos fazer, e temos aqui a pessoa que estava no campo, no Peru, foi integrar algumas das coisas que se fazem no CUNAMAS. Esse programa foi desenvolvido com base no programa jamaicano, mas adaptado para as condições locais. E no programa CUNAMAS, eles introduziram algumas outras coisas no programa, que é um tempo para a família, por exemplo, que era extremamente importante para eles. Eles incluíram o tempo da família nesse filme que nós havíamos desenvolvido no Peru e também mostram como se pode usar isso para o aprendizado e não apenas para o prazer da interação familiar. Talvez voltaria à questão levantada pela Constanza. Não sei como vocês lidam com muitos dos problemas que você mencionou, como, por exemplo, migrações, condições difíceis, etc. Mas você também falou sobre a flexibilidade dos modelos e sobre os principais elementos dos modelos. Há essa questão de permitir que outros tópicos sejam incluídos. O principal aí é assegurar o engajamento, a interação com os filhos, com as crianças. E você também fez um comentário sobre saúde e agentes comunitários. Se nós conseguimos engajar a comunidade tem um grande potencial. Se as comunidades forem fortalecidas e valorizarem essas questões, e se conseguirmos promover uma melhor interação entre pais e filhos nessas comunidades, haverá uma nova atitude na comunidade que permitirá superar os obstáculos e os desafios. Talvez essa seja uma abordagem possível, tentar construir comunidades mais saudáveis. E na Colômbia temos um modelo de média escala para empoderar as comunidades. Nós não voltamos ao seu ponto sobre a importância da pesquisa qualitativa. Eu faço pesquisa quantitativa, mas vejo a importância e o valor da pesquisa qualitativa. Fizemos alguns grupos de foco entre mães e visitantes no final do nosso estudo e acho que deveríamos ter feito mais, não só depois, mas antes também, porque são elementos muito importantes quando se pensa na contextualização das intervenções e em fazer intervenções dentro de uma cultura. É preciso perguntar às pessoas que são os beneficiários, aqueles que vão fornecer o serviço, quais são as atitudes, como se sentem. Sem informações é muito difícil adaptar as intervenções quando você não está ali no campo todo o tempo. Precisamos encerrar agora este painel. Gostaria de finalizar a sessão agradecendo aos participantes pela sua excelente participação e às pessoas que fizeram perguntas, por suas ótimas perguntas.